E ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Nós vamos contar com a ajuda, né? Do pastor Edilson, dos diáconos, dos irmãos também, das irmãs que têm conhecimento. Gostaria que os irmãos estivessem com as Bíblias em mãos, para que nós possamos tirar dúvidas, né, dos irmãos, deixar eles bem cientes acerca do texto da Bíblia, onde fala. Porque nós precisamos sair da casa do Senhor nessa noite sem dúvida alguma acerca do batismo. Há muitas perguntas que estão na cabeça, principalmente daqueles que não são batizados. Porque alguns também que foram batizados têm alguma dúvida, não é verdade? Tem alguma dúvida. Se você por acaso tiver alguma dúvida acerca do seu batismo, você foi batizado há alguns anos, mas tem alguma dúvida acerca disso? Nada te impede você de descer as águas se você tem dúvida. Você não acreditou, achou que a profecia não está se cumprindo. Então a gente ora com você, buscamos o Senhor. Se for da vontade do Senhor, ou até mesmo sua, por que não batizar? Você está integrado no nosso meio, não é, pastor? Então nada impede. Mas eu creio, falo por mim, eu não tenho dúvida do meu batismo. Eu creio que também algum dos irmãos aqui tem dúvida do batismo? Não? Não, né? Também só um fato, só um caso essa semana, no decorrer da semana, perguntaram se tem problema batizar. A resposta foi essa. Se você tiver dúvida, não tem problema nenhum. Mas não fica dúvida para ninguém acerca disso, né? Porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Então tudo aquilo que o Senhor prepara é uma grande bênção. Então, o estudo que nós passamos, entregamos para alguns irmãos, eu vou procurar trazer em cima dele para que os irmãos tenham o estudo pronto. É melhor assim. A palavra começa assim, o estudo começa: quem aceita Jesus deve receber o seu batismo ou o batismo em nome de Jesus, pelo símbolo da água, sela o pacto de Deus para com o homem, ou vice-versa, como o direito ao homem de fazer parte da igreja visível ou invisível, ou seja, isto é, do corpo de Cristo. Onde que a palavra do Senhor nos fala isso? No livro de Atos, quem achar aí, quiser ler, Atos 8, 36 ao 38. Verdade? Alguém está fácil? Alguém encontrou? Pode ler, meu irmão. Atos. Indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crê de todo o coração? E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro e desceu ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Amém. Vendo só o texto? Era o batismo de eunuco. Eis aí a água. O que me impede de ser batizado? O que te impede você de descer as águas e receber uma bênção da parte do Senhor? Se nada te impede de você, por que não batizar? Receber uma bênção da parte do Senhor. Aí nós perguntamos: o batismo nas águas, ele salva? Pastor Edilson, pode responder. Assim, o batismo das águas você tem aquela experiência do Senhor, né? Mas tem pessoa que é batizada nas águas, mas tempo depois ela deixa de caminhar com o Senhor, ela perde a salvação. Ela perde a salvação. É um sinal da pessoa com o Senhor. A que traz a salvação não é só o creio. Exatamente. O batismo, a gente precisa entender muito bem que o batismo nas águas, ele não traz salvação para ninguém, mas ele ajuda. Ele ajuda. Tanto é que o Senhor Jesus deixou como exemplo o batismo. Verdade? Então, ele ajuda a chegar na eternidade. Verdade? Então, está bem claro. Esse batismo, ele foi realizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a Trindade fazendo parte da vida daquele que irá descer as águas. Ficando claro pelo texto que esse batismo, ele é bem diferente do batismo com o Espírito Santo. Nós vamos trazer, como vão entender. Descrito no livro de Atos, capítulo 19, o verso de número 6. Quem está aí? Fácil. Vai ver a diferença. Atos 19, 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Amém.
Quem gostaria de falar? Quer falar, pastor? Irmão, as irmãs, fiquem à vontade. O culto é para todos nós. O interessante é como o Senhor na palavra ele faz a separação, né, entre o batismo nas águas, né, e o batismo com o Espírito Santo. Aí. O Espírito Santo é para você ter testemunho, para lá evangelizar, para você ir lá falar do Senhor. Então há essa questão. O batismo com o Espírito Santo você pode receber bem antes do batismo das águas. Né? Eu creio que até os nossos jovens, aí, aqueles que estão nas águas, a maioria deles já foram até batizados com o Espírito Santo, já estão sendo usados, alguns tendo dons espirituais, porque e até mesmo a palavra faz essa separação, o batismo das águas e o batismo com o Espírito Santo. Está ficando bem claro, meus irmãos? Está entendendo? Tem alguma dúvida, qualquer coisa, levanta a mão, a gente. Tá? O batismo com o Espírito Santo, ele é diferente, porque o irmão pode muito bem descer as águas e ser só simplesmente batizado. Mas ele pode também muito bem ser batizado com o Espírito Santo, ou seja, já sair dela de dentro do batismo dele, falando em línguas, interpretação, entendeu? Nova visão, revelação, entendeu? Nada impede disso mesmo, entendeu? É buscar o Senhor. Senhor, olha, eu quero uma bênção completa. A maioria, normalmente pastores, as irmãs, grupo de oração, normalmente os irmãos, quando desceram as águas, receberam essa grande bênção. Acontece muitas das vezes também o irmão descer as águas, ser batizado, e naquele período ali, antes de terminar, antes de encerrar o culto, de encerramento, o irmão é batizado com o Espírito Santo e o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Então, está na competência de quem? Do Senhor Jesus, conceder essa bênção completa na vida, né? Deve-se abandonar os vícios para isso. Bem, então aqueles que irão descer as águas, pelo conhecimento que nós temos, né? Pelo conhecimento a gente sabe que não tem vício, mas aqueles que têm vício precisam de uma bênção de libertação, porque ele vai descer as águas, ele vai batizar com aquele vício dele, fuma, bebe, né? Etc, tá? Vai descer desse jeito, não está preparado para isso, né? Pede a Deus uma bênção para que o Senhor te liberte e que você receba uma bênção do Senhor completa acerca desse assunto. Irmãos, querem falar? Pastor Carlos, só voltando essa parte aí da salvação, né? Você ser batizado é salvo ou não? Esse texto de Eunuco aí, ele quis, né? Tem água aqui, né? O que impede de ser batizado? Né? Mas nós temos também o ladrão da cruz ali, o ladrão da cruz, ele se converte na hora do Senhor, né? Ele se converte no Senhor, né? Não tinha como descer da cruz para ser batizado, né? Espera um pouco aí, soldado, né? Uma água aí para ser batizado. Mas o ladrão da cruz, ele não foi batizado nas águas, mas ele recebeu a salvação, porque o Senhor falou para ele, ainda hoje estará comigo no paraíso, né? É o momento, né? É a hora, né? O Senhor ele olha o coração, né? A necessidade. Exatamente. Aí faz a separação, esses dois textos, ele faz a separação entre o batismo nas águas e o eunuco ele teve, né? Ele crê em ser batizado, né? É a escolha que você tem que fazer. Eu já creio no Senhor. Aí talvez falta alguma coisa, o quê? Ser batizado para a sua fé aumentar. Aí o eunuco ele já creu na hora, creu na palavra, tem água aqui, o que impede? Aí foi batizado e foi. Né? Se você for ver a história, não está na palavra aqui, mas se você for a história, ele evangelizou toda aquela região dele lá para ser batizado. Então nada impede dos irmãos de receber uma bênção do Senhor. É um presente de Deus. Sem contar que o próprio texto que nós lemos, o que o texto fala? Portanto, ide. Agora vem uma pergunta. O batismo nas águas, ele é um mandamento? Ele é um mandamento do Senhor Jesus. O Senhor está mandando. O Senhor pode mandar na nossa vida, verdade? Ele está dando uma ordem. Ide. A palavra dele é um mandamento da nossa vida. Se o mandamento é do Senhor, por quê? Porque tem bênção na nossa vida. Na obediência em fazer nesse processo. Verdade? Então o cuidado é do Senhor Jesus. Mas o simbolismo do batismo para a igreja, o que a Escritura ela diz? No livro de Romanos, capítulo 6, verso 2 e 5. Amém? Os irmãos que encontrar, pode ler. É o simbolismo do batismo para a igreja. O que a Sagrada Escritura ela fala? Romanos 6, 2 ao 5. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, vivemos ainda nele. Ou não sabeis todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte.
De sorte que fomos sepultados com ele no batismo na morte, para com Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidades de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Olha só que interessante, não é verdade? Nós vamos aqui resumir da melhor forma possível. O que acontece? Quando uma pessoa desce as águas, normalmente tem dois pastores, né? Recebendo ali o irmão que vai descer as águas. Normalmente é feita uma pergunta, se o irmão ele está certo do que ele quer. E quando ele confirma assim, tudo é isso que eu quero, a gente ora, posição de mão sobre ele, mergulha ele sobre as águas. Naquele ato que o irmão, a cabeça dele é colocada sobre as águas, ele é batizado, ali fica sepultado, não é isso? Vamos falar assim, nas águas, pecado, o velho homem, e levanta-se o novo homem na presença do Senhor, um novo momento. Então tudo aquilo que da sua vida no passado ficou ali. E quando você levanta, é uma nova criatura na presença do Senhor. A gente costuma fazer até uma brincadeira, né? São os seus primeiros minutos de vida, né? Não peça errado. Peça ao Senhor uma bênção diante daquilo que você quer na sua caminhada, que vai receber uma grande bênção do Senhor. Mas para que serve o batismo nas águas? A outra pergunta. Tantas coisas, na verdade. Para que serve o batismo nas águas? Primeiro é o testemunho do servo de Deus. Primeiro é aquilo que mudou a vida dele. Serve para testemunho para aqueles que olham para nós, ver que nós tivemos uma nova forma de vida. Então é interessante, gente, quando você lê no livro de Marcos, capítulo 1, verso 4, né? Que é o batismo, João Batista batizando ali no deserto para o arrependimento. Então, exemplo aqui do ministério de louvor na casa do Senhor. Quando você desceu as águas, recebeu uma bênção da parte do Senhor, você pode ser integrado ao grupo de louvor na casa do Senhor. Você vai crescer, vai passar para jovem, vai namorar, o seu namoro vai ser acompanhado pelos pastores, pelo Espírito Santo do Senhor. O seu noivado vai ser acompanhado também na igreja. O momento do casamento vai ser aquela festa na casa do Senhor. São os presentes que o Senhor tem para aqueles que descem as águas. Então, quando o seu filho nascer, seu filho vai nascer, seu filho vai ser apresentado na casa do Senhor, como foi apresentado Samuel. Ele vai crescer com todo aquele cuidado da parte do Senhor, aquela assistência que a igreja ela dá. Entendido? Participar da ceia. Quem gosta de pão aí quer participar da ceia. Não podem participar da ceia sem batismo. Não participa da ceia. Não é verdade? Então é um momento maravilhoso na casa do Senhor. Quando você acabou ali o batismo das águas, já prepara uma ceia, né? Isso. E aqueles que desceram as águas glorificam o nome do Senhor, participam da ceia, recebem a grande bênção, todos os benefícios da casa do Senhor à disposição de cada um de nós. Então é um cuidado maravilhoso da parte do Senhor, né? É para confessar simplesmente o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então não temos dúvida acerca disso, não é verdade? Quem ainda tem alguma dúvida até aqui? Como que é o batismo? Por imersão e aspersão. O que é isso? Qual o significado disso aí? Se nós tivéssemos aqui uma pessoa bem idosa, né? Ou muito doente, que não pudesse entrar entre uma piscina, talvez gelada, né? Ou muito quente, ou sem condições mesmo de descer as escadas. Qual que é o nome desse batismo? Aspersão. E como que é esse batismo? Verdade? O pastor normalmente pega ali uma pequena vasilha com água. Na verdade ele batiza, irmão, sentado no banco. Dessa forma, mas os outros não. Os outros vão lá, pegam, emergem sobre as águas, o nome do Senhor é glorificado. Ele não quer nem sair da piscina, porque ali dentro o nome do Senhor está sendo glorificado. Não dá vontade de sair mesmo. O irmão vai ver que é uma grande bênção da parte do Senhor acerca disso aí. A palavra batismo
batismo, ela vem do grego e ela tem um significado de baptismo, entendeu? Baptismo, que significa imersão, deve ser por mergulho nas águas. É por isso que o irmão ele é mergulhado nas águas. Batismo para os que vêm de outra igreja evangélica. Passando assim que os irmãos estão com papéis na mão, né, para poder acompanhar os passos. Batismo para os que vêm de outra igreja. Como que funciona? Segundo a orientação do Senhor, aqui na igreja Louvai, o batismo seria assim: nas águas para o novo convertido. E quanto aos vindo de outras igrejas, o Senhor, ele deixa a decisão para cada um. Verdade? Segundo a vontade do Espírito Santo do Senhor. Entenderam? Não tem dúvida, não é verdade? Crianças ou adolescentes podem ser batizados? Não sei se está certo aqui, pastor. Eu coloquei aqui essa idade aqui. É da idade do livre-arbítrio, né? Aí vai a família, vai ver o pastor, vai ver. Colocamos aqui 10. Nós colocamos aqui 10 anos. Se os irmãos estão com essas folhas nas mãos, estão vendo, né? Mas a gente vai deixar a condição dos pastores sentarem, buscar uma bênção da parte do Senhor. Se é com 12 anos, se é com 13, ou menos que isso. A orientação aqui que está escrita é o seguinte: porque a consciência do pecado, ó, portanto, na criança de poucos dias não tem raciocínio para saber se ela deve batizar ou não. Ela não entende, não sabe o que é isso. Então a pessoa precisa no mínimo saber o significado, na verdade, disso aí, para ter. Porque a palavra de Deus, ela fala o seguinte, ó: quem crer e for batizado, né? O texto que o pastor usou lá em Limeira, quem crer e for batizado será salvo. Está lá no livro de Marcos, capítulo 16, verso 16. A condição, ela é indispensável para o candidato ao batismo é crer simplesmente no Senhor Jesus. Aí. E o verso número 7 aí, o batismo nas águas é um mandamento. Tanto é que nós já temos esse pão. Vai falando: ide, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Batismo é com a presença da Trindade. Aí eu te batizo em nome de Jesus. Não está errado, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome do Senhor, assim ele vai ser, com certeza, glorificado. Então não é coisa facultativa, mas é um mandamento do Senhor. A palavra de Pedro do Pentecostes foram batizadas quase 3.000 almas. Louvado seja o nome do Senhor. Verso número 8: uma questão de obediência, já que estamos salvos, resta-nos apenas obedecer o Senhor. Tem gente que não gosta de usar essa expressão que eu vou falar agora, né? Que o mundo aí fora ele ensina o ABCD. Na casa de Deus nós aprendemos o quê? Obedecer o Espírito Santo. E quando a gente obedece, a gente recebe uma bênção, né? Então por que não obedecer esse mandamento do Senhor? Senhor, olha, eu não sou batizado, Senhor, mas olha, eu estou definido, estou definida, Senhor. Eu quero descer as águas e ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Graças a Deus. A minha vida, Senhor, ela vai mudar, Senhor. Eu tenho fé e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então nós devemos sim ser batizados, pois foi Ele quem mandou a gente fazer esse ato tão maravilhoso. Então, para fechar, nós só queremos uma palavra de glorificação ao Senhor no meio da igreja. Eu gostaria de ouvir uma palavra, o Espírito Santo, Senhor, também ouvir uma palavra de glorificação por um daqueles que está definido em descer as águas para receber uma bênção da parte de Deus. Amém? Graças a Deus. Nós não podemos ter vergonha, não. Estamos na casa do Senhor. A Bíblia deixa bem claro que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, Senhor, olha, nada de timidez na tua casa, Senhor. Então, aquele que sentiu o desejo no coração, irá descer as águas, o Senhor quer ouvir a tua glorificação. Graças a Deus. Senhor, te glorifico. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Fazer, Senhor, mais profundo. Graças a Deus, Senhor. Do céu, Senhor, na tua presença. É verdade. Senhor, nós temos estamos abençoados. É verdade. Uma experiência para as que estavam descendo por Graças a Deus. Eu agradeço também, Senhor, em Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o teu nome. Graças a Deus. Oh, Deus, Graças a Deus. Aleluia. Ele glorificando. Aleluia, Senhor. Glória, meu Pai. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, Senhor.
Amém, Senhor. Trabalhar essa palavra de verdade. Interessante, né? Ninguém é sepultado sem ser enterrado completamente, Louvado seja o nome do Senhor. Nossos jovens que glorificaram o Senhor descerão as águas e serão sepultados ali todos os pecados e levantará ali nova criatura na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos abençoe. Vamos mais um. Alguma dúvida? Não? Louvado seja o nome do Senhor. Caminho feliz. Caminho feliz. Glória a Jesus. Está completando?